galera, satisfação incrível de estar aqui com vocês. Sejam todos muitíssimos bem-vindos. É um prazer imenso poder estar aqui com você. Olha, hoje nós vamos bater um papo bem legal e eu espero que o tema que será abordado hoje seja um tema que venha ao encontro daquilo que você efetivamente tenha uma certa curiosidade em saber. Bom, primeiro eu vou dividir com você aqui a tela para que a gente possa dar continuidade aqui na nossa fala, né? Muito bem, tela dividida, tela cheia, né? E aqui está a nossa tela principal e eu vou aproveitar você, só pedir a sua permissão, colocar aqui meus óculos, porque são os meus olhos biônicos, né? Depois dos 40 não tem jeito, né? A idade chega para todo mundo, né? Bom, galera, é o seguinte, sejam muito bem-vindos. Você está no canal do Denner Alves, compartilhando conhecimento. De antemão já peço aí que você, por favor, ao receber aqui esse vídeo, que faça o seu compartilhamento, né? Que divida isso, que compartilhe isso nas suas redes sociais, com seus amigos. Faça chegar a eles informação. Informação é sempre muito bem-vinda e não ocupa o lugar no nosso cérebro, ok? Muito bem, gente. Se você não é inscrito no canal, por favor, faça essa gentileza, escreve lá. Vai ser muito bacana. A cada semana, a cada mês, a gente está com conteúdos aí novos, né? Isso é muito bacana que você será informado de primeiro momento, legal? Então vai lá no YouTube, dá aquela curtida pra gente, se inscreve no canal, dá aquela força, que certamente isso vai colaborar bastante para que a gente possa estar produzindo conteúdos com muito mais qualidade para você. Tudo bem? Dito isto, então vamos ao nosso tema, né? Bom, o nosso tema hoje, vamos abordar um tema muito legal que vai falar sobre planejamento estratégico orientado para o mercado. Por que orientado para o mercado? Porque nós sabemos que o planejamento estratégico, você pode direcionar ele para cada área, para cada setor, para cada segmentação. A abordagem aqui hoje, ela vai tratar no todo, né? Ou seja, na macro, na visão macro, aquela visão que engloba tudo, legal? E não vamos destrinchar aqui por departamento, porque não faz muito sentido, até porque as pessoas que estão vendo esse vídeo certamente são de áreas distintas. E o objetivo aqui é que a gente consiga atingir a todos. Legal. Entendendo suas funcionalidades e como ele opera, isto é, como que ele foi pensado, qual que é o objetivo, por que e para que ele foi criado. Legal? Muito bem. Então, o que veremos, né? Eu gosto sempre de destacar aquilo que a gente chama de trilha, né? A trilha do conhecimento, que nada mais é do que o desenho daquilo que nós veremos ao longo dos próximos passos. Legal? Muito bem, então vamos lá. Iniciaremos aqui com as conceituações, né? Eu gosto sempre de abordar essa questão da conceituação. Para quê e por quê? Para a gente não ficar solto, né? Para a gente ter uma linha de pensamento a ser seguida. Depois, vamos entrar na base comparativa. É uma base muito bacana, que eu acho que vem muito ao encontro daquilo que a gente vai falar ao longo desse tempo. O que mais? As diferenças entre a eficiência, a eficácia e a efetividade. São três E's que muitas pessoas confundem. Isto pela proximidade de relação que tem uma com a outra. Legal? O que mais aqui, hein? Olha só. Funções comuns no planejamento. É um outro tema bem legal. Princípios gerais específicos do planejamento. Depois nós vamos falar sobre o desdobramento do planejamento, conteúdos do planejamento, tipos de planejamento e, por fim, falaremos sobre referências bibliográficas, que é o que nos dá chão para falar sobre um tema muito profundo, bastante complexo, que eu vou tentar esmiuçar para você de uma maneira muito didática, muito prática, muito objetiva. Legal? Tudo jóia? Muito bem. Então,
Aqui já entrando diretamente, né, no conceito de planejamento. Sabia que, olha que bacana, o planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o futuro tende a ser diferente do passado. Olha que interessante. Ou seja, o executivo ele tem que ter uma visão a longo prazo, ele tem que ter uma visão ampla em relação ao negócio que ele está gerindo. Legal? A gente vai aprofundar um pouquinho mais lá na frente sobre isso. O que mais aqui? É um processo que requer necessidade de tomada de decisões antes, durante e depois da sua elaboração. Isto é, o planejamento estratégico ele não é estático, né? Ele é totalmente circular, né? Ele não para. Ele começa aqui e ele vai na ponta e volta. Depois a gente vai contextualizar um pouco mais sobre e você vai conseguir compreender por que ele não pode parar. Legal? Muito bem. Quando falamos em planejamento estratégico, então aqui, segundo aqui o Michaelis, ele fala o seguinte, olha, que o planejamento é um ato ou efeito de planejar, função ou serviço de preparação do trabalho. É um plano de trabalho detalhado. Ok, nós entendemos que o planejamento ele é um desenho de um trabalho que a gente precisa aplicar. Perfeito. Aí depois vem aqui, de novo, né, o Michaelis e fala o seguinte, o que é o estratégico? O estratégico ele é pertencente ou relativo à estratégia ou estratégia, como você queira, ardiloso e hábil. Perfeito. Então, a estratégia vem de um processo cognitivo. Então, para falar de uma maneira muito mais tranquila, sem dar muita volta, olha o que fala aqui o Sebrae. Ele diz o seguinte, olha só, o planejamento estratégico, aí vem aqui, método pelo qual a empresa define a mobilização de seus recursos para alcançar objetivos propostos. É um planejamento global a curto, médio e longo prazo, tá? A gente vai detalhar tudo isso nas próximas telas, tá? Quando a gente estiver lá em hierarquia de planejamento, beleza? Bom, o que mais aqui a gente pode ver? Bom, e aí, claro, vem o Peter Drucker, né? Ele fala o seguinte, que o planejamento estratégico diz respeito às implicações futuras de decisões presentes, né? Olha que interessante. Implicações futuras e decisões presentes, ou seja, as ações que forem tomadas nesse exato momento, no contemporâneo, elas implicarão diretamente lá na frente. Por isso que você precisa pensar muito sobre o que você realmente vai fazer. Bom, então vamos dar aqui continuidade, né? O que está por trás de uma operação bem-sucedida? Lembra que eu falei sobre a base comparativa? Pois bem, vamos tomar como exemplo aqui uma base comparativa, né? Uma aeronave. Puxa vida, mas o que tem a ver, né, a aeronave com a nossa base comparativa? O que tem a ver a aeronave com o planejamento estratégico? Veja, eu vou falar apenas da aeronave, não da sua construção, mas da sua operacionalização. Isto é, momento que ela decola e momento que ela aterriza. Toda aeronave, seja ela essa gigante que você está vendo aqui no seu canto superior esquerdo, seja ela, ou seja, um avião teco-teco, que é aqueles aviões pequenininhos, eles não decolam, isto é, eles não saem do solo se não tiver uma carta chamada carta de navegação. Ou seja, essa carta de navegação nada mais é do que o plano de voo. Nesse plano de voo é contemplado todas as possibilidades, tá certo? Daquele trajeto que será percorrido, que será sobrevoado. Então, a aeronave decola de um ponto X a um ponto Z, de um ponto A ao ponto B. Perfeito. A primeira pergunta que se faz do ponto A ao ponto B, qual que é a quilometragem? É a primeira pergunta. A segunda pergunta bom, do ponto A ao ponto B, qual o consumo de combustível que essa aeronave vai utilizar? Legal.
é uma outra pergunta, né? É só para a gente pensar. Bom, dito isto, e se no meio, né, entre o ponto A e o ponto B, isto é, depois que a aeronave decolar, e se tiver uma chuva de granizo, se tiver uma tempestade, como é que faz, né? Vamos mudar a rota? Vamos ter planos de mudança? Ou seja, um bom planejamento estratégico, ele sempre vai contemplar plano A, B e C. Ele nunca vai ficar ancorado apenas em um único plano. Então, eu estou usando aqui uma base comparativa da aeronave apenas para ilustrar e trazer para você de uma maneira muito didática que sim, que é possível que a gente faça um plano estratégico, um planejamento estratégico, mas que nós tenhamos as opções. Note que quando se faz um plano de voo, é realizado trilhões de cálculos, né? E tem um cálculo muito importante do qual nem sempre é possível que nós possamos acompanhar, que são os imprevistos. Dentre ele, o que chama-se de intempéries. Muito embora nós saibamos que o processo tecnológico em relação ao clima hoje é muito bem estudado, é muito bem avaliado, mas a natureza ela não estabelece que ninguém a controle, né? É possível que a 10 mil pés, né, você tenha rochas em forma de nuvem, e como existe, né? Bom, diante disso faz o quê? A aeronave vai colidir com uma nuvem dessa, que são verdadeiras rochas? Não, né? A aeronave já tem dispositivos suficientes para desviar, né, daquela nuvem, daquela rota, claro, tudo já calculado, né, evidentemente, desviar e lá na frente pegar a sua rota novamente e ir embora. Aí você pode falar para mim assim, meu Denner, mas qual a relação dos fatos, né? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Ainda pegando o gancho das intempéries, né, da questão climática, né? O Brasil é um país cujo a sua economia praticamente 60% dela é movimentada pelo agronegócio, né? O agronegócio é um modelo de negócio que depende diretamente da situação climática, só para ligar uma ponta à outra. Então veja, o que acontece, por exemplo, se nós tivermos excesso de chuva em uma plantação de soja, em uma plantação de arroz ou em uma plantação de feijão. Bom, se for o arroz, tudo bem, o arroz precisa muito da água, mas outras plantas não, né? Então, se você tem um excesso de chuva, automaticamente você detona com aquela plantação. Ao passo que se você tiver a falta de chuva e o excesso de calor, a mesma situação se repete. Então, observe que, nesse sentido, nós estamos totalmente conectados com o clima. E o clima dita as regras, sim, seja no agronegócio, seja no caso da aviação, como aqui já foi destacado. Então, observe que as coisas elas estão intimamente conectadas, muito embora nós não aceitemos, até pelo fato das vezes a gente não conhecer, mas eu fiz questão de pegar essa base comparativa aqui da aeronave, porque eu penso que não existe, até existe, claro, evidentemente, tá? Mas um dos equipamentos que trabalha com um planejamento estratégico absurdo, certamente é o segmento da aviação. Tudo bem? Tudo jóia? Isto posto, vamos dar sequência aqui, legal? Muito bem. Olha, vamos entender aqui a diferença entre a eficiência e a eficácia. Quando falamos em um planejamento estratégico, nós precisamos ter a consciência de três E's: a eficiência, a eficácia e a efetividade. Tá? Aqui na tela, em princípio, eu vou falar sobre a eficiência e eficácia, mas na sequência eu vou falar sobre a efetividade. Bom, você nunca vai esquecer dessa informação, porque muita gente confunde, né, qual a diferença entre a eficiência
e a eficácia, ser eficiente ou ser eficaz. E aqui eu vou explicar para você qual a diferença especificamente entre uma coisa e outra. Muito bem. Bom, o que é ser eficiente? Ser eficiente é o quê? É dar ênfase nos meios, ao passo que a eficácia dá ênfase no resultado. A eficiência faz corretamente as coisas, a eficácia faz as coisas certas. A eficiência resolve problemas, a eficácia atinge objetivos. Veja, a eficiência salvaguarda recursos, a eficácia otimiza o uso dos recursos. A eficiência cumpre tarefas e obrigações. A eficácia obtém resultado, né? A eficiência treina os subordinados. A eficácia dá eficácia aos subordinados. A eficiência preza por manter as máquinas. A eficácia, máquinas em funcionamentos. A eficiência, frequentar a igreja. Na eficácia, praticar valores religiosos. Rezar, no caso da eficácia, no caso da eficácia, no caso da eficiência, rezar, no caso da eficácia, ganhar o céu. A eficiência é jogar futebol com arte. A eficácia está em ganhar o jogo. Perceberam a diferença? Ou seja, um está em fazer as coisas da forma correta. A outra está em simplesmente fazer. Note que quando você tem esses dois paralelos, é importante que você saiba exatamente se o que você está fazendo, ela não fere valores, né? Que é uma das questões que muitas empresas, ao tomar ciência para fazer o seu planejamento estratégico, se baseia especificamente nisso, nas missões, visões, valores e por aí vai. Legal? Então, a diferença entre a eficiência e a eficácia um é o fazer e o outro é o fazer de forma correta. Bacana? Muito bem. Então, vamos para a efetividade, né? Que por vezes significa o seguinte: olha, a efetividade é manter-se no ambiente de modo competitivo, ou seja, eu não estou aqui para perder tempo, correto? Apresentar-se resultados globais positivos ao longo do tempo, permanente, ou seja, a empresa não foi criada para ser uma instituição de caridade, ela foi criada para gerar resultados, correto? E assim sendo, ela precisa estar na linha de combate sempre. Bacana? O que mais aqui, ó? Fazer corretamente o que tem que ser feito. Bacana, isso é um ponto muito positivo. Transformar a situação existente, ou seja, eu não quero só ficar no blá blá blá, eu quero ir para a ação. Então, quando fala em efetividade, gente, por definição, né, já é direto ao ponto, né? É ser objetivo, é ser concreto, colocar o teórico na prática, né? E por aí vai. Beleza? O que mais aqui? Mudança e desenvolvimento, ou seja, eu preciso promover, eu preciso fazer algo diferente, certo? Relação entre a produção e a capacidade de produzir, ou seja, o que eu posso fazer, mas eu preciso fazer a produção. Então, o discurso do blá 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 não adianta, eu tenho que ser mais enfático, direto ao ponto, legal? Então, a efetividade nada mais é do que isso. Agora eu pergunto para vocês, diante do que foi comparado entre a eficiência, a eficácia, e pegando como base lá a nossa base comparativa da aeronave, legal? Dá para a gente aplicar isso daqui naquele cenário? Por exemplo, vamos pensar o seguinte, né? Entre a eficiência e a eficácia lá na aeronave. Bom, a eficiência, eu preciso colocar uma peça que faça o avião decolar. A eficiência é que ele decole, mas para ele decolar, eu posso pôr qualquer peça? Essa é a pergunta. Essa peça que eu vou colocar, ela tem que ser uma peça aleatória? Essa peça que eu vou colocar, ela vai me dar a segurança necessária para que aquela aeronave não despenque uma vez estando lá em cima?
Quando eu falo aqui na efetividade, eu estou falando do quê? De execução, né? Então eu tenho que ter um sistema operacional muito eficiente, eu tenho que ter um sistema operacional que não me dê problema, então ele tem que ser muito efetivo, tem que ser muito assertivo. Eu não posso errar. Muito embora nós sabemos que no sistema aéreo tudo funciona em dupla, tá? Então são sempre duas coisas, porque se um falha, o outro entra em funcionamento. No planejamento estratégico, por isso que você tem que ter o planejamento 1, 2 e 3. Quanto mais você tiver, melhor. Por quê? Porque se de repente um não funcionar, você passa do plano A para o plano B, do plano C e por aí vai. E aí, só para concluir essa questão, né, da eficiência e eficácia, tem duas coisas que estão intimamente ligados com planejamento estratégico. E isso está muito ligado a órgão, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em planejamento estratégico, um dos problemas que são terríveis, né, para um planejamento está em dois pontos, tá? Vou pegar apenas dois pontos que eu acho bem essencial, mas deve ter muito mais com certeza, mas dois são essenciais. O primeiro é o sistema político que define a rota de ação do país, e a segunda é a falta de uma jurisdição mais confiável. Ou seja, o nosso sistema jurídico ele tem que ser muito efetivo, porque aonde há ausência do sistema jurídico, a falha é o que eles chamam de a falta de segurança jurídica. Então, quando eu pego esses dois pontos, eu já tenho um problema terrível quando eu vou montar o meu planejamento estratégico. Mais uma informação para você, tá? Planejamento estratégico, normalmente, ele é feito pelo topo da pirâmide. A gente vai entender um pouco mais sobre, legal? Um pouquinho à frente. Bom, vamos entender aqui as confusões comuns com o planejamento, tá? Vamos lá. A primeira confusão aqui está na previsão. Calma que eu já vou explicar na próxima tela cada um com detalhe, tá bom? Depois nós temos uma outra confusão com projeção. Que mais aqui, ó? Uma outra confusão com predição. Outra confusão aqui, ó, com resolução de problemas. Outra com planos, né? Nós tendenciamos a achar que as coisas elas vão se repetir, elas vão acontecer sempre do mesmo jeito. E elas não vão acontecer do mesmo jeito. Por que que elas não vão acontecer do mesmo jeito? Porque o mundo ele é muito dinâmico. Veja, uma chuva nunca será igual a outra. As coisas acontecem em momentos distintos, mas acontecem de formas diferentes. Elas se apresentam em situações adversas. São situações das quais nós não obtemos o controle. Então, vem comigo que você vai entender cada passo desse aqui, ó. Ainda nas confusões comuns do planejamento. O primeiro deles aqui, ó, como você viu, está na previsão, ou seja, esforço para verificar quais são os novos eventos que poderão ocorrer, com base no registro de uma série de probabilidades. Ou seja, é muito comum que a gente tenha essa previsão, e se você não tiver essa amplitude de compreender que lá na frente os problemas eles podem acontecer e eles podem acontecer de diversas maneiras. De novo, acabei de explicar sobre a questão do dinamismo, né? O mundo ele é muito dinâmico, o nosso processo político ele é muito dinâmico. Uma coisa está intimamente conectada à outra. Ah, eu não gosto de política, é verdade, eu também não gosto, mas historicamente o ser humano não consegue viver sem a política, porque a política é ela que determina as regras do jogo. Então, sem ela, a gente não consegue ter uma previsibilidade do que vai acontecer lá na frente, né? Basta ver um exemplo muito claro. Você acha que a pessoa que fez um planejamento lá no ano de 18
um planejamento estratégico totalmente redondinho, seguindo todas as regras, você acha que essa pessoa contava com a pandemia que iria iniciar no ano de 2020? Certamente não, né? Então são essas previsibilidades, são essas probabilidades que podem acontecer, que vai certamente detonar com aquele planejamento que você fez, se você não tiver uma opção A, B ou C. Lembra dos 3 planos, né? Pelo menos é isso. Bom, vamos para outro ponto aqui, né? Projeção. Situação em que o futuro tende a ser igual ao passado em sua estrutura básica, né? Pois é, né? Quando a gente fala em projeção, né? A gente está projetando, puxa, olha, para o ano que vem eu estou projetando que a minha empresa vai ter aí um crescimento de 20%. Legal, bacana, mas você está fazendo essa projeção com base no quê? Você está se baseando no que exatamente? Quais são os elementos que te faz pensar que você vai ter um crescimento significativo de 20, 30, 40, enfim, eu não sei o que passa na sua cabeça, mas o que te faz pensar isso, né? Você tem que ter elementos concretos que te façam pensar nisso, porque senão vai ficar uma projeção falsa, você vai projetar algo que não vai acontecer. Basta ver, por exemplo, o crescimento do PIB, né? O crescimento do PIB para este momento, lá atrás foi feito, calculado um, né? Será que na projeção que fizeram de 19 para 21, será que pensaram nessa projeção do PIB? Será que imaginavam que no meio, né, desse plano haveria essa pandemia que acabaria com milhares de empregos e que, portanto, a economia não sai fortalecida, pelo contrário, ela sai muito prejudicada com tudo isso? Então, observe que o dinamismo ele é muito rápido, né? Então não dá. Você não pode fazer um balizamento com base no futuro, achando que com o incremento de uma porcentagem que você está tendo na cabeça vai ser eficiente, porque você não sabe. Agora, se você tem números concretos, olha, economia aquecida, olha, projeção de investimento, aí beleza, é tranquilo. Fora isso, não dá para você pensar diferente, né? Bom, vamos lá. Então, qual que é o próximo aqui, ó? Predição, né? O que vem ser a predição? Ó, situação em que o futuro tende a ser diferente do passado, mas a empresa não tem nenhum controle sobre o seu processo de desenvolvimento. Esse é o ponto. É aquela empresa que literalmente estacionou, né? Ou seja, olha, eu sei que lá atrás eu era muito bom, mas eu sei que o mundo está mudando, a demanda está aumentando. Só que ela não faz nada, absolutamente nada, para acompanhar o processo evolutivo. Então, isso é um erro crasso. Por quê? Porque se a demanda está crescendo e o cliente está falando para você a forma como ele quer consumir e como ele quer ser atendido, e você não se movimenta, você certamente vai ter um insucesso muito garantido lá na frente. Legal? O que mais aqui? Vamos para a próxima aqui, ó. Resolução de problemas, né? Aspectos imediatos que buscam a correção de descontinuidade e desajustes entre a empresa e as forças externas que lhes sejam potencialmente relevantes, né? Quando fala assim em resolução de problemas, é importante ter isso muito, mas muito mesmo desenhado em mente, que os problemas eles sempre vão existir, né? A forma como você vai resolvê-los é o que fará de você diferente, é o que vai colocar você na frente em um mundo tão competitivo, de uma maneira que se desloca esse processo de evolução. Se você não estiver conectado em cada processo, em cada informação, você certamente será engolido pelo mercado, certo? O que mais aqui? Vamos para a próxima? Por fim, nós estamos aqui no plano, né?
Plano corresponde a um documento formal que se constitui na consolidação das informações e atividades desenvolvidas no processo de planejamento. Aí ele fala: o processo de planejamento é muito mais importante do que o seu produto final, que normalmente é o plano. Ou seja, em linhas gerais, o que ele está aqui dizendo para você é o seguinte: que não adianta você traçar um plano lindo e maravilhoso se você não estiver muito conectado com o agora. Se você ficar muito deslocado, muito afastado do contemporâneo e ficar com o planejamento muito amarrado, gente, o planejamento ele é vivo. O que significa dizer isso? O planejamento ele é vivo, significa dizer que eu posso movimentá-lo, eu posso mudá-lo, eu posso alterá-lo a qualquer momento. A leitura de cenário é ela que vai determinar para que lado que eu vou. Porque não vai adiantar. Veja, um exemplo muito simples. Vamos imaginar que você lançou um produto e você fala o seguinte: olha, o meu produto ele vale X. Legal, é um preço sugestivo que você está fazendo. Mas quem que determina realmente o preço de um produto? Quem determina o preço de um produto é o mercado. É o mercado que vai determinar se o seu produto de fato vale aquilo que você está pedindo ou não. E qual que é a métrica para isso? É a demanda, né? Veja que tem produtos aí que não vende. Não vende porque o mercado não paga. Quando se faz a relação custo-benefício, chega-se à conclusão que aquele produto não vale. E muitas das vezes é até bom o produto, mas o mercado não paga. Então, no planejamento estratégico, é a mesma coisa. Ou seja, você tem que estar muito conectado, né? De novo, né? A leitura de cenário é ela que vai estabelecer para onde que você deve ir. Agora, é evidente que existe, né, as questões aí relacionadas ao programa de missão, visão e valores, né? Isto são regras básicas que a empresa tem e que ela precisa seguir. Ela não pode se desviar disso. Mas, no que tange ao mercado, no que tange à comercialização, no que diz respeito principalmente à forma de operacionalização, isso sim, isso você pode se movimentar, você pode alterar, você pode mexer. E se você ficar parado, o mercado fatalmente vai te engolir. Tudo bem? Tudo jóia? Próximo aqui, né? Princípios gerais do planejamento. Muito bem. Olha só. O primeiro aqui contribuição aos objetivos da empresa. É o que? É visar aos objetivos máximos da empresa. Quando você pensa, né, na contribuição de objetivos, você tem que entender o seguinte, que ali naquele momento você está tomando uma ação, e aí para o cara que está gerenciando, né, que está à frente, você está tomando uma ação com um objetivo maior. Aquela linha de objetivo, ela não é pessoal, né? Ela tem um propósito muito acima daquilo que aquela pessoa que está à frente ali está tomando, né? O que mais aqui, ó? Procedência de planejamento, ou seja, função administrativa que vem antes da organização, direção e controle, né? Então, quando você fala na procedência de planejamento, você está falando especificamente numa forma gerencial, ou seja, está muito ligado à visão, né? Puxa, onde eu estou, para onde que eu vou, como que eu vou chegar? E a pergunta, de que forma que eu vou chegar? De que jeito que eu vou chegar? Quais são os passos que eu preciso seguir, né? Para você conseguir atingir essa marca. Penetração e abrangência, olha só, pode provocar modificações nas características e atividade da empresa. Pessoas, tecnologias e sistemas, tá? Vou falar sobre isso na próxima tela, tá? Mas em linhas gerais é o seguinte, olha só. Provocar pessoas, provocar tecnologia e provocar sistemas nada mais é do que mexer com um ecossistema inteiro que vai mudar a mentalidade,
da forma que as pessoas pensam e como elas podem contribuir para que a empresa possa se desenvolver. Legal? Maior eficiência, eficácia e efetividade. Olha que legal, acabamos de falar sobre isso agora da aeronave, lembra? Olha uma coisa aqui se conectando com a outra, né? Não está aqui à toa, não é verdade? Olha só, procura maximizar os resultados e minimizar as deficiências. É para isto e por isto que existe o planejamento estratégico. Quando falo em planejamento estratégico, está falando de planos de ação no processo cognitivo, ou seja, no plano de ação inteligente. A estratégia ela vem de inteligência, né? Como que eu vou operacionalizar isso? Legal? O que mais aqui? Bom, ainda nos princípios aqui específicos do planejamento, olha que interessante. Aqui é só um dado interessante. Planejamento é participativo. Olha só, o papel dos responsáveis pelo planejamento, além de sua elaboração, é facilitar o processo de sua elaboração pela própria empresa. Ou seja, ele é participativo por quê? Porque ele movimenta toda uma cadeia, né? Ele não é feito somente por um departamento. Ele não é feito somente por uma única pessoa. Então, quando ele fala que ele é participativo, porque ele envolve todas as áreas. Ele envolve todos os departamentos. E todos têm que estar sintonizados e ancorado, né, com esse plano de ação que é fundamental para todos. Aqui ele fala, o planejamento estratégico é coordenado, ou seja, todos os aspectos envolvidos devem ser projetados para atuar interdependentemente, né? O que é interdependentemente? Olha, imagina você o seguinte, sai do corpo humano? O corpo humano, ele representa, no caso aqui, uma empresa. Só para pegar um exemplo claro, né? Agora, dentro do corpo humano, o que nós temos? Nós temos vários órgãos, não temos? O coração é importante? Evidente. E o fígado é importante? Claro que sim. O baço é importante? Claro que sim. Na empresa, as áreas são importantes? Sim. Os departamentos são importantes? Sim. Ou seja, eles funcionam de forma independente, mas eles funcionam de forma independente para movimentar o corpo. Na empresa, as áreas e os departamentos, elas são similares aos nossos órgãos. Elas funcionam de forma independente para movimentar todo um corpo. Quando fala interdependente, ou seja, elas são independentes naquilo que elas estão executando, só que elas são totalmente conectadas no projeto, no objetivo. Então, não dá para crescer uma área e a outra área não crescer, não tem como. A empresa ela só cresce quando cresce todo mundo junto. Não dá para crescer apenas um único departamento, uma única área, né? Ficou claro a explicação em relação ao corpo humano? Eu tentei fazer aqui uma didática mais tranquila para ficar mais fácil para a gente compreender. Legal? O que mais aqui, hein? Olha só, planejamento integrado, né? Os vários escalões da empresa devem ter seus planejamentos integrados, ou seja, nós temos várias áreas nas empresas, nós temos vários departamentos. Cada departamento, cada área, ela é fundamental no processo. Entretanto, essas áreas e esses departamentos, elas têm que se conversarem, percebe? Por quê? Porque o crescimento é para todos. Se uma dessas áreas não conversar com a outra, não tem planejamento. Não dá para crescer só uma área, né? O que mais aqui, ó? O planejamento ele é permanente. Nenhum plano mantém seu valor ao longo do tempo. Por que isso? Falei sobre isso agora há pouco. Ou seja, é muito dinâmico, né? O mercado ele é muito cíclico. Ele não é estático, né? O mercado ele se movimenta a cada segundo. O mundo se transforma a cada segundo. As pessoas se transformam a cada minuto. As informações elas são de enxurrada.
na nossa cabeça. E isso gera comportamento. Comportamento gera valores. E os valores é o que são preservados. Percebe? Há 50 anos atrás, você comprava apenas uma marca. Hoje, quantas marcas existem para fazer o mesmo produto? Né? Então, note que, nesse sentido, a empresa que fica estagnada, a possibilidade dela perder mercado é absurdamente substancial. Bom, dito isso, vamos para o próximo aqui, ó. Desdobramento do planejamento, né? Olha só, para que haja um planejamento, você precisa ter o quê? Um agente de mudança, né? Quem que é o agente de mudança? Geralmente fica no topo da pirâmide, né? Então, esse agente de mudança, ele vai provocar o quê? Um planejamento. Então, se ele vai provocar um planejamento, é porque algo não está de acordo. Então, ele foi a pessoa que criou o planejamento. O planejamento, por definição, vai provocar mudanças. As mudanças em que? Primeiro, nós temos as mudanças em pessoas. As pessoas precisam se conscientizarem de que o mundo é um processo evolutivo e de que as coisas elas vão acontecerem no seu devido tempo. Isso vai provocar uma outra situação que atende pelo nome de tecnologia. O que é tecnologia? A tecnologia, para as pessoas que ouvem essa palavra, acham que a tecnologia é somente esse produto final que a gente vê na interação, por exemplo, com equipamentos. E não é, gente. Tecnologia é o processo e a capacidade das pessoas evoluírem, é conhecimento, é produção de conhecimento. De novo, tecnologia é o processo de produção de conhecimento. É evidente que a tecnologia ela chega para nós num formato totalmente pronto. Mas para que chegue até nós totalmente pronto, alguém teve que estudar muito. Alguém teve que se desdobrar para conseguir chegar nesse ponto de eficiência. Percebe? Então, de novo, a tecnologia é o processo evolutivo, né? Por que conseguimos chegar nas vacinas do Covid? Processo tecnológico, ou seja, um processo de desenvolvimento. Muitos cientistas inclinados, debruçados sobre esse tema, né? E aí você chega. Depois, acabou? Não, né? Aí tem mais aqui, ó, sistemas, né? Quando falamos em sistemas, nós estamos falando em sistematizações, ou seja, processos, formas, como, de que jeito. Você busca inúmeras variáveis. O sistema que nós conhecemos, a grande maioria, está ligado a sistemas de computadores, né? Esses sistemas dos quais aqui estamos falando também podem ser de computadores, mas eles são muito mais amplos, são muito mais parrudos, né? Eles têm uma cobertura muito maior, né? Eles se apresentam de uma forma muito mais gigantesca do que apenas um simples sistema operacional. Legal? Tá claro, gente? Tá tranquilo? É um tema complexo, profundo, e eu estou tentando aqui falar para você de uma maneira muito didática, até com o objetivo de facilitar ao máximo para você entender e compreender que, apesar de ser um sistema, de ser um tema profundo, mas ele é fácil, de fácil compreensão, né? Depois que você entende, fica muito mais prático. Legal? Tudo jóia? Próximo aqui, né? Conteúdos do planejamento, né? Olha que interessante. É importante destacar que os conteúdos aqui de planejamento, eles estão ancorados aqui em 5 pilares, tá? O primeiro deles aqui, ó, análise de necessidades e oportunidades. Ou seja,
Lá quando o cara vai criar o planejamento, ele já tem uma visão lá na frente. Puxa vida, olha, eu preciso comprar, eu tenho uma vaca, se eu comprar um touro, eu vou conseguir reproduzir. Eu reproduzindo, eu vou conseguir ter um rebanho. Eu tendo um rebanho, eu vou conseguir produzir leite em larga escala. Você percebe que é uma sucessão, né, de oportunidades. Há necessidade de você fazer esse processo para quê? Para que você evolua. Legal? Tudo jóia? Que mais aqui, ó? No segundo pilar. Lembra que eu falei sobre a visão? Pois é, a visão de futuro, né, que está muito conectada com a missão. Toda empresa, quando ela nasce no seu escopo de nascimento lá, ela tem que ter os 3 pilares fundamentais: missão, visão e valores. São as 3 informações básicas que sem essas informações você não consegue registrar a sua empresa. Então elas têm que falar assim para que elas vieram ao mundo. Detalhe, isso não tem nada a ver com a parte de lucratividade, tá, gente? Toda empresa ela tem uma função social. Claro, ela vai gerar resultado. Toda empresa é feita para gerar lucro. Nenhuma empresa é pensada para não gerar lucro. Muito pelo contrário. Só que as empresas também têm função social, né? O que mais aqui, ó? Vamos pensar em outra coisa. Olha que interessante esse aqui, ó. Estratégias barra objetivo, metas e cronogramas, né? Quando eu falo em estratégia, estou falando o quê? No processo cognitivo, no processo de inteligência. Quando eu falo em objetivos, eu estou falando onde eu quero chegar. Para eu chegar, eu preciso estabelecer metas. E essas metas, eu tenho que dividir isso em cronograma de tempo. Em inglês, atende pelo nome de deadline. Lá no marketing usa bastante isso, né? Vamos então aqui para o quarto pilar, que é bem interessante. Olha, planos de ação por área, né? Então, cada área, de novo, né? Lembra que nós acabamos de falar sobre os departamentos, né? Sobre as áreas. Então, cada área ela tem que adotar um plano de ação específico para atingir tal objetivo, né? Como e de que jeito? Cada área que vai se enquadrar de acordo com o projeto, né? De acordo com aquilo que está sendo proposto. Legal? O que mais aqui, ó? Tático financeiro, né? Gente, quando fala tático financeiro, o que é tático na verdade? Tático está ligado ao quê? À execução, à injeção, aí direto para a ação. Quando fala tático financeiro, está falando sobre a disponibilidade que a empresa tem do ponto de vista financeiro para investir nesse projeto, para investir no plano de ação, para investir no planejamento estratégico. Legal? Tudo jóia? Achou que acabou? Não acabou não, tá? Tem mais ainda. Vamos lá. Então vamos só relembrar aqui, tá? Você lembra da definição? Que era mais ou menos assim, ó. Basicamente isso. Olha só, uma organização é formada por processos interdependentes que estão interligados entre si. Lembra do corpo humano? Pois é. As empresas, elas funcionam exatamente assim. E todas elas têm uma entrada, têm um processamento e têm uma saída, né? Essa saída você pode compreender como o final daquele planejamento, o final daquele processo. Tudo bem? Tudo jóia? Bom, o que mais aqui, ó? Tipos de planejamento, né? Isso aqui é muito bacana. Olha só. Primeiro, vamos compreender o seguinte, que todo planejamento, né, quando está conectado a planejamento estratégico, especificamente estratégico, ele acontece sempre no topo da pirâmide, ou seja, a pessoa que está no degrau mais alto da pirâmide é que vai determinar a direção em que a empresa vai. Então, ele funciona em três esferas. No estratégico, que está no topo, no tático, que está no meio, e no operacional, que são os verdadeiros, as formiguinhas, né, que são os executores. Legal? Bom, o estratégico ele responde por decisões estratégicas,
O tático vai responder por decisões táticas e o operacional vai responder por decisões operacionais. Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem. Olha só que interessante. O planejamento estratégico relaciona-se com o objetivo de longo prazo com as estratégias e ações para alcançá-los, que afetam a empresa como um todo. Aqui ele fala de novo. O planejamento tático relaciona-se com o planejamento de mais curto prazo e com a estratégia e ação que geralmente afeta somente a parte da empresa. Então, deu para entender? Em outras palavras, quer dizer o seguinte, que o estratégico ele tem uma visão que está lá na frente, a longo prazo. O tático ele tem uma visão que está um pouquinho mais próximo, né? Ou seja, já é uma visão que está mais ligada aqui a um curto prazo, aquela coisa, ó, legal, estou enxergando. O operacional não, ele já quer o negócio de imediato. Ele já quer o resultado para já. Por quê? Porque ele está na operação, né? Não tem tempo para ficar pensando. E não faz sentido também. Por quê? Porque essas etapas já foram pensadas antes, né? A execução está ali, não tem o que fazer. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Bom, ainda no tipo de planejamentos aqui, ó, né? Vamos entender aqui os níveis, né? Nós temos aqui os níveis, o institucional, nós temos aqui o nível intermediário, nós temos aqui o nível operacional. Em linhas gerais, nós já aprendemos que o nível institucional, ele significa dizer o seguinte, que é um planejamento estratégico, é mapeado ambiental e avaliação das forças e limitações da organização. Ou seja, o cara que está lá no topo da tabela, no topo da pirâmide, ele tem algumas ideias que estão a longo prazo e vem da seguinte forma. Envolve, primeiro, toda a organização, por isso que ele pensa no geral, né? Depois, direcionado para longo prazo. Depois, focaliza o futuro e o destino, por isso que é ele que vai determinar a direção, né? E a ação global e molar, né? Ou seja, ele pensa no negócio de uma forma muito mais expansiva, ele não fica muito centralizado, é uma questão ligada, regionalizada, sabe? Não, ele pensa no todo, ele pensa na maioria, né? Bom, quando a gente vem para o nível intermediário, olha só o que é que ele diz. Planos táticos, tradução e interpretação das decisões e estratégias em planos concretos, em nível departamental. E o que isso significa dizer? Olha só, envolve cada departamento, que mais? Direcionado a médio prazo, porque é essa a proposta, né? Que mais? Focaliza o mediato, né? O que é esse mediato? Mediato, ele dá sinal de médio, né? Não é imediato, tá? É mediato, é de médio, né? Ou seja, curto prazo. Legal? O que mais aqui? Ação departamental. Então, ele vai coordenar as ações por departamentos. Perfeito? Deu para entender? Muito bem. Quando a gente vem aqui para o nível operacional, estamos falando aqui de planos operacionais, né? Tá, dos planos operacionais. Então, ele fala aqui, ó, desdobramento dos planos táticos de cada departamento em planos operacionais para cada tarefa. E isso envolve o quê? Envolve cada tarefa e cada atividade. Ou seja, é a execução na asepsia da palavra, né? Então, aqui o cara não precisa pensar. Ele só precisa vir aqui e executar. Porque quem já pensou, já passou dessa fase, né? O que mais aqui, ó? Direcionado a curto prazo. Meu amigo, eu já pensei nisso, eu quero o resultado. Eu não quero saber se você tem que pensar ou não. Você tem que me trazer o resultado, é só isso, porque eu já pensei em tudo. Eu sei como é que funciona o mercado, já pensei isso 300 vezes, né? Vai lá e busca, ó, a vara está aqui, eu quero que você me traga o peixe.
É mais ou menos assim, né? O que mais aqui, ó? Focaliza o imediato, o presente, né? É exatamente isso que acontece quando você está no nível operacional, certo? O que mais? Ação específica e molecular. Por que molecular? Molecular vem de molécula, né? De espaços, né? Ou seja, vamos trabalhar por equipe, né? Vamos trabalhar por células, né? Então, cada célula representa um pedaço, cada célula representa uma metade, né? Que vai compor o todo, né? É assim que funciona, geralmente, com as ações voltadas para o nível operacional. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Deu sono já, não? Não? Então, vamos dar sequência aqui ao lance, né? Tá próximo de acabar já, tá? Bom, então vamos lá. Ainda falando dos tipos de planejamento, então nós temos aqui o institucional, nós temos o intermediário e nós temos o operacional. Nós acabamos de falar sobre esse assunto. Então, vamos compreender ainda um pouquinho mais quando falamos sobre o institucional. O institucional ele é genérico e sintético. Por quê? Ele é genérico porque ele tem uma abrangência muito maior. E ele é sintético porque ele analisa cada departamento, ele analisa cada situação, ele analisa cada setor, cada área, né? E aí tem uma coisa interessante que vai atender pelo nome de tempo e de amplitude, né? Bom, no caso aqui do genérico, ele trabalha com o tempo, como já vimos, a longo prazo, cujo a sua amplitude está onde? Ó, macro orientado, aborda a organização como um todo, ou seja, ele tem uma visão global, é aquela visão vista de cima para baixo, né? Muito bem, quando a gente vem aqui para o plano intermediário, ou seja, ele é menos genérico e mais detalhado, né? Imagina só os departamentos, tá? Então ele é o quê? Funciona geralmente a médio prazo e aborda cada unidade organizacional em separado. Ou seja, ele é muito mais detalhado no sentido de analisar cada departamento, né? Analisar cada unidade, analisar cada área, né? Ou seja, seguindo exatamente o mesmo passo que foi feito na primeira pirâmide, só que agora de uma forma muito mais detalhada. Legal? Por fim, nós estamos aqui no último, que é o operacional, que ele é detalhado e ele é analítico, né? Ou seja, não tem mais ou menos, né? Aqui não tem massagem. Eu não quero que você pense, eu quero que você vá lá e execute agora, para hoje, para ontem, né? Rodinha no pé e vamos que vamos, não é verdade? Muito bem. Curto prazo. E como é que ele operacionaliza? Qual que é a sua amplitude? Micro-orientado, aborda cada operação em separado. Percebe a diferença? Então, quando você consegue esmiuçar cada plano, né, que forma o plano estratégico, o plano como um todo, você consegue observar que, na forma que ele é operacionalizado, a sua implementação aplicada em 3 níveis, você consegue entender o que cada um faz. Para não ficar aquela coisa jogada, né? Aquela coisa muito ampla e sem ter nenhum tipo de objetivo. Legal? Bom, tudo isso para dizer a você o seguinte, que o plano estratégico, ele é um plano que ele tem como proposta uma visão de futuro, uma visão de longo prazo. Nas nossas vidas, deveríamos também fazer um planejamento estratégico. Muito embora nós saibamos que é muito difícil, exatamente pelo grau de complexidade que se tem. A diferença entre a vida privada e a vida empresarial, isto é, aquele que está na gestão,
é que na vida particular, geralmente você cuida de uma cabeça que vai pensar em tudo. Ao passo que quando você está na vida empresarial, né, e aí falando sobre a questão mais voltada para o mercado, normalmente a sua linha de pensamento ela está muito estruturada e muito desenhada com base em gabaritos, né? Gabaritos estes que já estão prontos. Na nossa vida pessoal, a gente muitas das vezes não consegue fazer essa correlação, porque para você estar bem na empresa, você precisa também estar bem na sua vida pessoal. Isso é muito complicado, mas dá para fazer isto sim, se você tiver um pouquinho só de esforço, você vai conseguir fazer. Gente, a ideia aqui, quando eu pensei em falar sobre esse tema, é de mostrar para você, conforme já foi dito, como que ele é operacionalizado, né? Como que o planejamento estratégico é pensado. Aqui eu não direcionei para nenhuma área, aqui eu foquei no todo, que é o que mais importava. E para falar sobre esses temas, ou sobre esse tema, que é um tema muito profundo, evidentemente que eu não poderia chegar aqui falando somente com base no empirismo, isto é, com base no que eu acho. Eu não acho nada, gente. Eu só estou aqui apenas reproduzindo algo que alguém lá atrás pensou e pensou muito, estudou e estudou muito. E a minha referência aqui eu coloquei apenas duas, mas já falei aqui do Peter Drucker lá no começo, né? Você tem várias outras, né? A ideia aqui é que a gente possa, sim, trazer para você uma contextualização limpa, detalhada e objetiva. Legal? No mais é só. Eu de antemão quero aqui já agradecer a você. Se você esteve comigo até agora, significa dizer que o assunto realmente te interessou e que foi bacana de você estar aqui. Eu humildemente peço que você passe à frente esse vídeo, que você compartilhe isso na sua rede social, que você dê aquela força para a gente, se inscrevendo no canal, porque isso vai fortalecer bastante, vai me dar muito incentivo para que eu possa produzir mais conteúdos com essa relevância, né? Bom, aqui eu já vou interromper o meu compartilhamento de tela e a gente volta para mim mesmo aqui, né? Então é isso. Eu quero de antemão agradecer a você pela sua gentileza, pelo seu tempo disponível de estar aqui comigo, e dizer que é sempre uma satisfação incrível de estar aqui. Dizer que quando eu preparo esse material, eu penso em cada detalhe, porque se você parar para analisar, aqui certamente tem pessoas que estão vendo esse vídeo que certamente são de áreas distintas, né? Então, de repente, o que para alguns é algo muito óbvio, né, muito simples, para outros não, né? Para outros as pessoas sequer viu isso, né? Ou se viu, de repente não entendeu. Confesso a você que eu me esforcei muito, me esforcei bastante para tentar trazer para você, para tentar colocar aqui na sua frente algo que fosse realmente significativo para você, que possa contribuir de uma maneira muito objetiva, né? E que possa ter trazido a você aqui reflexões muito profundas, né, sobre o tema e que a gente possa estar produzindo isso com muito mais qualidade um pouco mais à frente. No mais é isso, agradeço demais pela sua valiosa atenção, que Deus abençoe, que você tenha aí uma semana esplendorosa, e que tudo dê certo na sua vida, que o seu planejamento de vida seja absolutamente estratégico, que tenha resultados formidáveis. Tá bom, queridos? Forte abraço a vocês, tudo de bom e até breve com mais um tema muito bacana que eu já estou pensando aqui
e em breve eu já disponibilizo para vocês o tema que será da próxima abordagem. Legal? Um beijo para todos e até breve.